Estamos de volta e para quem ligou a TV agora, hoje estamos recebendo a professora e psicopedagoga Kênia Mota. Estamos falando sobre como trabalhar o método Montessori na educação infantil e os desafios de trabalhar na escola pública. Vamos lá? Vamos continuar? Vamos lá. Vamos pensar na nossa realidade da sala de aula? Vamos. Que a gente tem uma sala bem, né, com uma diversidade de habilidades e necessidades de aprendizagem, né? Uma sala cheias, onde vai ter uma heterogeneidade de alunos, né? Uma diversificação de alunos ali. Quais estratégias que você utiliza assim, para garantir ali que todos esses alunos eles tenham acesso ao mesmo nível de aprendizagem e crescimento, né? Especialmente em turmas grandes, né? E com recursos escassos. O que você utiliza ali para estar vendo que realmente está acontecendo? No caso, garantindo, né, que as crianças elas tenham o mesmo nível de aprendizado e que uma não fique ali mais prejudicada que a outra ou menos assistida do que outra. Então, como você trouxe, a nossa realidade de sala de aula realmente é de salas cheias, às vezes turmas, né? Hoje a gente tem a base lá para educação infantil de até 30 crianças dentro de uma sala, vamos dizer, de nível de agrupamento de 5 anos. Temos a realidade de crianças típicas e atípicas dentro da sala de aula. Hoje eu não tenho crianças atípicas na sala que eu estou, mas vamos falar assim no contexto geral da instituição, nós temos muitas crianças atípicas. Nos agrupamentos de 4 anos, temos de 2 a 3 crianças em cada sala. Então, dentro da minha realidade lá, igual eu trouxe para você, que Maria Montessori, ela começou esse trabalho, essa investigação, né, oferecendo essas práticas para as crianças com crianças atípicas. Então, crianças ali que ficavam em clínicas psiquiátricas, às vezes nem eram crianças que estavam de fato com prejudiciais ali no seu próprio, né, cognitivo ali no psiquiátrico, mas às vezes eram crianças bastardas, de famílias bastardas que estavam ali, ou crianças mal compreendidas, às vezes muito agitadas. Então, ela também tinha esse misto de realidades na sua turma e ela comprovou cientificamente, com a observação dela, com os estudos dela, ela alfabetizou crianças atípicas que temos hoje, né, temos muitos estudos sobre a Montessori, sobre a vida dela, que você pode comprovar que ela conseguiu, dentro da educação, alfabetizar crianças, sendo que ela nem estava ali querendo alfabetizar, melhor do que as escolas tradicionais da época na Itália, não conseguiram um índice tão satisfatório igual conseguiu com as crianças dela. Então, se ela viu que isso era possível com crianças atípicas, por que não funcionaria com crianças típicas? Claro que funcionaria, né? Se a criança estava ali totalmente assistida da família, na comunidade, como ela não aprenderia se eu com crianças, digamos, marginalizadas, eu conseguia efetuar o método? Então, lá na minha sala, igual eu trouxe, a gente tem esses materiais disponíveis, o professor, ele é ali, né, um adulto preparado, que observa, que colabora com a criança quando há necessidade, quando ela lhe chama para ajudar, e eu consigo, nessa prática, eu falo que sim, o método Montessori ele é muito completo, ele realmente leva para a criança o seu desenvolvimento pleno. Eu hoje não vejo nenhum método na pedagogia que consiga ter um alcance tão satisfatório, porque se eu consigo trazer a criança ali se concentrar no trabalho que ela escolhe, eu tenho a possibilidade de olhar todas as crianças de uma mesma forma, qual que está precisando mais de mim como um adulto para mediar ali um conhecimento para ela, para levar para ela o que ela está precisando ali aprender naquele momento. Então é muito mais fácil eu conseguir assistir todas essas crianças de uma forma ali mais, vamos dizer, mais íntima, né? Mais perto, trazer um olhar mais específico para aquela criança, do que eu ter uma sala superlotada onde todas as crianças estão sentadas, enfileiradas, fazendo uma única atividade, que é onde eu não sei se ela quer estar fazendo aquela atividade ali, se é algo que ela consegue ou é algo que às vezes ela consegue algo muito maior, muito mais criativo
mas você, professor, não está levando as ferramentas que ela precisa. Você não está tendo o olhar específico para a criatividade dela, para o desenvolvimento dela, que pode ser um para mim, pode ser outro para você. Então, eu vejo essa prática hoje como uma prática que, de fato, colabora com a ampliação do conhecimento da criança típica e atípica. Tem exemplos, vou trazer para você, de crianças lá das outras turmas de 4 anos que são atípicas, elas procuram a minha sala para trabalhar. Querem ir lá. Elas querem estar naquela sala, por quê? A primeira coisa é aquele ambiente preparado para receber a criança. Tem que ser belo. Você, adulto, gosta do que é belo. Você quer trabalhar com o que é bonito esteticamente, com algo limpo, com algo organizado. Isso não vai te trazer curiosidade? Você não vai querer explorar aquele ambiente ali numa magnitude maior? Não vai chamar mais a sua atenção do que eu despejar um balde de brinquedo ali no chão com brinquedos às vezes sujos, quebrados, né? Tudo destruído, aquela coisa tudo misturada, onde a sua mente também já vira uma bagunça, porque eu não sei nem para o que olhar ou para o que brincar. Não, eu quero isso, não, isso está mais interessante. Não vai ser a mesma coisa. Então a criança, você acha que ela vai lá para aquele monte de coisa misturada ou ela vai para aquele ambiente ali que está organizado, belo aos meus olhos e que vai me trazer curiosidade? Realmente, é um método, sim, muito rico, né? Vamos dizer assim, ele é muito rico e ele consegue nos dar esse olhar realmente do que está acontecendo com cada um, né? Pensando nisso, vamos falar da formação dos professores, que é um aspecto fundamental para se trabalhar com qualquer método. Sim. Né? A gente tem que dominar ali o que a gente está fazendo, ter bastante embasamento teórico, né? Como que você percebe a preparação dos profissionais da educação, principalmente das escolas públicas hoje, né? Que a gente sabe que o professor que está na escola particular também muitas vezes não tem esse preparo, né? Para trabalhar com metodologias mais alternativas, como o método Montessori. Hoje, na nossa instituição, eu vejo assim um crescimento extraordinário na instituição que eu estou trabalhando. Por quê? Há professores que, por eles mesmos, procuram essa formação. Procuram ler, procuram aprender, entender de leis, entender de outras metodologias que não seja a nossa metodologia tradicional, que ainda é em vigor de forma muito forte. Então, parte do próprio professor. Agora vamos para uma experiência que eu fiquei muito, né, achei tão lindo o seu trabalho, e que são as recompensas, né? Sim. Porque as pessoas veem o nosso trabalho, a gente sabe que a gente tem muitas resistências, né? Quando a gente quer trabalhar diferente, por conta que o outro não quer, né? Mas sempre tem as recompensas, né? Fala um pouquinho que você trabalhando com o método Montessori, você desenvolveu um projeto e ainda conseguiu ganhar um troféu, né? Aqui, né? Ganhei a premiação de primeiro lugar na categoria Educação Infantil, que foi o primeiro concurso que o Cristi abriu em dezembro do ano passado, do concurso Arte de Fazer Arte com a turma do Cabeça Oca. Conta pra gente essa experiência com as crianças. Então, a partir desse olhar para a criança, né, de observar a criança, dentro das propostas que a gente faz dentro da sala, com essa autonomia, pensei nesse projeto. Na verdade, o projeto surgiu depois, fiz a inscrição e o projeto foi surgindo com o observar das crianças mesmo. Era de início um projeto sobre corujas buraqueiras, que a gente tinha iniciado. No CEMEI temos moradoras das corujas buraqueiras, e fomos observar essas corujas. Lá nós temos um espaço mais alto no CEMEI, como se fosse um barranco. E ao observar as crianças, observando lá as corujas, elas resolveram subir nesse barranco. E sobe e desce, aí a professora às vezes entra em desespero, que é alto, né? Mas como eu vi assim, o interesse deles de querer explorar e subir, eu sou muito ficar observando, fiquei observando, achei interessante, que eles gostaram muito. A coordenadora na época também deu a ideia, ela falou, por que você não transforma em um projeto? Esse brincar deles aí, né? Eu sou muito de ir para fora,
né, a pesquisa na natureza. Amo estar ali fora com as crianças, na sala trabalhamos, fora da sala eu deixo eles explorarem lá os espaços à vontade, né? Sobem em árvores e brincam com terra e com lama. E observando eles trabalharem lá e brincarem nesse sobe e desce, surgiu o projeto. Eu já estava estudando muito sobre tintas naturais nesse período, gosto muito dessa parte natural, como eu te disse, de estar mesmo presente na natureza, levar as crianças para aquele espaço ali de sentir a natureza e fazer parte dela, né? Que é algo que eles não vivenciam, na maioria, em casa. Então é ali conosco que eles têm a oportunidade. E surgiu fazer um projeto de um parque natural. Então foi tudo casando assim, tudo partiu deles, o mérito eu falo é exclusivo deles, porque foi eles que fizeram toda a realização desde o início, eles projetaram o barranco, né, o espaço, o parque natural, nós temos plantas lá, que foi eu que plantei com outra turma, os pés de flamboyant, então surgiram desafios que eles tiveram, né, a parte crítica do pensar, do planejar, que não seria possível se esse trabalho não fosse ali desde o início, dando essa autonomia de pesquisa para eles, né? Aí onde vem, né, o método Montessori de dar essa autonomia para a criança pensar, investigar, criar hipóteses. Eles foram os engenheiros desse processo, eles desenharam, não tem a planta, então onde é que a gente vai fazer o escorrega? Onde é que a gente vai fazer a escada? Se escorregar aqui vai estragar os flamboyants, então tem que fazer, de observar lá o espaço, projetar onde cada coisa ia ficar. Eles desenharam, tiramos foto, eles desenharam, foram os arquitetos lá desenhando e projetando a escada, o escorrega, onde que ia ficar cada coisa. E depois isso foi transformado para as telas, então eles pintaram telas, todas com tinta natural que eles fizeram, as tintas. Todo o processo foi feito com eles. Eles fizeram tudo, eles foram os protagonistas de todo o processo da criação desse parque natural e que foi registrado em tela, eles brincando, né? Eles se pintaram, ele e os colegas, desenharam com a tinta do próprio barranco, onde eles coletaram essa tinta vermelhada, marrom, fizemos tintas de carvão, de argila, de urucum, de açafrão, conhecido como cúrcuma, da própria raiz. Então eles descascaram, eles ralaram, eles amassaram. Tudo foi feito por eles e fabricamos as tintas e eles realizaram a pintura. Então todo esse processo, né, foi visto com bons olhos pela Hermínia, pelo Cristi, de um trabalho onde a criança é a protagonista, é o centro, elas tomaram as decisões, fizemos regras de brincar nesse espaço, eles construíram essas regras, o que pode, o que não pode, eles lembrando das plantas, né? Não pode estragar as plantas, não pode quebrar as plantas, tem que subir por aqui, descer por ali. E foi assim um projeto muito lindo, muito rico, em que eles são protagonistas. Muito merecido esse prêmio, porque realmente foi um trabalho muito, muito bonito, né? Eu acompanhei a premiação, tá de parabéns. Obrigada. Na sua visão, qual seria a principal mensagem que você gostaria de passar para os outros educadores? Deixa pra gente aí que desejam, né, aplicar o método Montessori, mas que encontram dificuldade. Deixa uma mensagem para esse nosso público. Eu deixo uma mensagem inspirada em Maria Montessori, porque ela foi uma guerreira à frente do seu tempo e ela não desistiu. Onde ela encontrou dificuldades, ela foi além. Ela buscou caminhos. Ela buscou os caminhos que ela pôde para ela chegar no objetivo dela, que era ver que as pessoas vissem as crianças com a essência delas, que elas são capazes. Então, professores, não desistam de algo em que vocês acreditam. Se inspirem nessa mulher grandiosa, maravilhosa, assim, genuína, que foi Maria Montessori. Eu me inspiro nela nesse aspecto. Não desista. É difícil, não é fácil. Eu vivo isso todos os dias. Não é fácil você implantar, não é fácil você olhar diferente. A gente encontra dificuldades, tanto como professores, é desgastante, é turmas cheias, eu não tenho recursos, mas faça com que você tenha. Traga a essência para a turma, né?
traga a essência de Montessori, o respeito à criança, a autonomia que elas precisam ter, acredite na criança. Tem uma frase da Montessori que eu trago para mim o tempo todo, que é: nunca ajude uma criança em uma tarefa que ela sente que pode realizar sozinha. Confie na criança, ela cria o seu próprio adulto, então confiem nela e não desistam, persistam, porque é por elas e é para elas. Quem somos nós, né? Sem elas. Elas formam o adulto de amanhã, elas se tornam o seu próprio adulto e criam esse adulto. É muito, muito lindo, né? Quem realmente vê a criança que o adulto que vai se formando de uma criança autônoma, né? Investe nessa autonomia, né? Kênia, muito obrigada, quero te agradecer muito por você ter vindo. Fala pra gente como que as pessoas podem te encontrar, se alguém tiver ficado com dúvida, suas redes sociais, deixa aí seu recado. Biana, eu que agradeço o convite, para mim é um imenso prazer, é gratificante estar aqui nesse programa hoje, podendo falar, né, para o Brasil inteiro sobre Montessori, sobre Maria Montessori, sobre o quão é possível esse método chegar nas escolas públicas. Eu sou a prova viva de que isso é possível. Então é um espaço que você me deu a oportunidade de levar, né, para mais profissionais, para mais pessoas, para mais famílias, de levar essa confiança e ter confiança na sua criança, tanto como professor, como pais que somos. E lá na minha rede social, que é Kênia M. Mota, né, @KêniaMMota no Instagram, tem toda a minha prática, um pouco dela, porque eu nem consigo colocar tudo, mas tem muito para vocês verem de como isso acontece. Tem imagens da sala, tem fotos, tem vídeos das crianças trabalhando, tem um pouco do projeto, coloquei muitos vídeos, né, sobre a premiação. Então vocês podem me encontrar lá no Kênia M. Mota. E não deixem também de visitar o Lar Montessori com Gabriel Salomão, onde vocês vão ter muito mais, né? Aqui foi assim, um pouco que eu consegui trazer para vocês dos meus estudos, da minha prática e da minha vivência cotidiana com o método, mas lá no Lar Montessori vocês vão ter isso muito mais explicado, mais a fundo, e eu convido vocês para ir lá também. Muito obrigada. Refletir sobre como trabalhar o método Montessori na educação infantil e os desafios de implementar esse modelo na escola pública é uma oportunidade de repensar a educação de forma mais inclusiva e adaptada às realidades de cada contexto. O método Montessori, com sua ênfase na autonomia, na aprendizagem prática e no respeito ao ritmo individual de cada criança, oferece uma abordagem transformadora que visa desenvolver não apenas habilidades cognitivas, mas também emocionais e sociais. No entanto, a implementação do método Montessori em escolas públicas enfrenta desafios significativos. A infraestrutura, muitas vezes limitada, o número elevado de alunos por sala, a falta de recursos materiais e a sobrecarga de currículos tradicionais são fatores que podem dificultar a aplicação plena da metodologia. A escola pública, que recebe uma grande diversidade de alunos com diferentes ritmos de aprendizagem e necessidades, exige uma adaptação cuidadosa do método, mantendo sua essência, mas sendo flexível o suficiente para as condições práticas da realidade. A grande riqueza do método Montessori, que é a sua capacidade de promover um ambiente de aprendizado centrado na criança, onde ela é vista como protagonista do seu próprio processo de construção do conhecimento, pode ser um enorme benefício, especialmente quando estamos falando de um sistema educacional público, onde muitos alunos carecem de um acompanhamento mais personalizado e de um espaço que estimule a curiosidade e a autonomia. Contudo, para que o método seja eficaz,
é crucial que haja formação contínua dos educadores, apoio das famílias e políticas públicas que incentive metodologias pedagógicas mais humanizadas e centradas no desenvolvimento integral da criança. O grande desafio da escola pública, portanto, é transformar as limitações em oportunidades de inovação. A criatividade dos professores se tornam fundamentais, mesmo em um ambiente com recursos escassos. É possível criar um ambiente rico em aprendizado, respeitando os princípios do método Montessori, mas levando em consideração as peculiaridades do contexto. A utilização de materiais recicláveis, a organização do espaço e a promoção de atividades práticas, mesmo que simples, podem ser passos importantes nessa direção. A reflexão final é que, apesar dos desafios, a aplicação do método Montessori na escola pública é uma experiência profundamente enriquecedora. Ela demonstra que, mais do que recursos materiais, o que realmente importa na educação é a atenção, o carinho e o compromisso com o desenvolvimento pleno de cada criança. Trabalhar com Montessori na escola pública não é apenas um desafio estrutural, mas uma oportunidade de criar uma educação mais justa, inclusiva e transformadora, capaz de oferecer às crianças um espaço de liberdade para aprender, crescer e se descobrir. O nosso programa vai ficando por aqui. Obrigada a todos pelo carinho, audiência e abordagem com elogios e sugestões. Críticas construtivas são sempre bem-vindas e tanto acreditamos nisso que queremos saber sua opinião a respeito dos temas aqui discutidos. O que você gostaria de ver nesse programa? Participe através do WhatsApp que está na sua tela ou nos siga nas redes sociais @TV Alegria Oficial. E a gente se vê na semana que vem para mais um programa, mais um debate e mais conhecimento. Até lá e tenham todos uma boa noite.